Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nosso programa de análise de benchmarks Ficube, me chamo Alan. Hoje, dia 5 de março, uma quinta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Bora lá, pessoal, Ibov. Tinha marcado uma região de suporte na faixa dos 186 mil, né? O preço tentou segurar nesta região na segunda-feira, né? Então, hoje quinta, quarta, terça, segunda-feira. Desculpa. Ele chegou ali na região dos 186.800, teve uma reação ali no dia, mas no dia seguinte teve esse candle forte aqui de queda que chegou a perder ali quase 5% no dia, né? Ele já veio no segundo ponto de suporte que eu tinha marcado no 181.500, tá? Então, repare como ele reage por ali, tocou naquela região e desde então ele deu essa puxadinha aí para cima. Ontem, inclusive, um dia mais positivo, né? O que eu tenho chamado a atenção quando eu olho esse gráfico do Ibov, que é importante, né, que ele permaneça acima dessa faixa aí dos 181, 180 mil, acima desta região que eu marquei em verde. Por quê? Se por um acaso nos próximos dias a gente observar o Ibovespa desenhando algo parecido com isso, perdendo esta região de suporte, eu começo a considerar este mesmo ponto que no momento trabalhou como suporte, vir uma região de resistência. Claro, né? Ele ainda tem bastante suporte pelas linhas verdes, pelas mimas, então ele tende sim a ter um repique. Só que quando ele chega por aqui eu já começo a ver a possibilidade de uma onda 3 para baixo. E aí essa onda 3 para baixo até vejo alvos aqui na casa dos 165, tá? Volta para testar esse topo aí de dezembro do ano passado, né? Como uma região ali importante também. Então o que eu vejo por Ibov é acima de 181. Temos ponto de suporte sim, então ainda gosto mais da compra nesta região, só que fiquem atentos agora no teste do topo, fiquem atentos quando ele chega próximo aí da região dos 186 mil, porque ele pode ser um ponto sim que começa a dar um pouco mais de trabalho, né? Se você vem aqui no gráfico de 120 minutos, você consegue perceber que ele começa a deixar um fundo mais baixo ali, ele vinha nessa movimentação, renovando topos, certo que ele estava ali um pouco mais travado, né? Ele não estava desenvolvendo ali, dando continuidade numa movimentação mais forte de alta, estava um pouco mais amarrado, perdeu aqui essa linhazinha de tendência no tempo gráfico menor, gráfico de 2 horas, e aí já veio de novo para testar esta região aí do dia 4 de fevereiro, aí na casa dos 180.500, por enquanto está segurando. Fiquem de olho como ele vai reagir por aqui, tá? Inclusive, quando eu olho esse gráfico de 2 horas, já vejo aqui como uma região de um pouco mais de dificuldade. Se ele vier para perder esse fundo, começa a ficar um pouco mais esquisita essa movimentação aí do Ibovespa, tá? Então, Ibovespa, atenção, principalmente no teste aí do 181 mil. Se ele não perder, pode ser um ponto interessante ali para quem ainda pensa nas compras, né? Mas se perdido, aí já começa a acender um sinal de alerta ali para uma correção maior, tá? Então, vamos seguir acompanhando o Ibov. Vamos dar uma olhadinha no gráfico do mini índice. Vamos lá, mini índice na tela, voltou para testar também uma região de suporte na faixa dos 184.100, tá? Trabalha como suporte este ponto também, vamos ver se ele respeita por aqui. A ideia seria permanecer lateral, voltar para testar topo. Se por um acaso ele perder a região dos 184, aí cuidado aí com as compras, né? Principalmente na movimentação de swing trade, porque aí ele vai para testar a faixa de 173.500, tá? Essa região de topo ali de dezembro do ano passado também. Então fiquem atentos caso esse índice perca essa região aí dos 184.900, que por enquanto trabalha como suporte. Quando eu vou ali para o intradiário, né, para quem está fazendo a movimentação de day trade, repare que pelo gráfico de 60 minutos, né, inclusive a gente veio marcando ali as possibilidades do índice, chamei a atenção quando ele fez esta movimentação aqui para uma possibilidade de onda 3 para baixo, né? Tá certo que ele fez um movimento no dia seguinte, abriu com gap ali, aí ele deu essa puxadona para baixo, acabou dando ali o terceiro movimento de queda. Repara o seguinte, repara que ele já está no movimento, deixa eu só apagar aqui. Repara que ele já está no movimento de topos e fundos mais baixos no gráfico de 60 minutos, tá? Então se você desenhar aqui a movimentação do preço, já consegue ver que ele vem aqui nessa movimentação topo, fundo mais baixo, faz um repique agora, vamos ver se ele volta para testar fundo. Se ele voltar para testar fundo e perder, aí cuidado, porque realmente fica um pouco mais pesado. A gente pode ver pelo gráfico de 60 minutos, ele tem um alvo aqui na mínima 610, tá? Ele está ganhando 144 aqui, mais resistência.
Então ele pode testar esta região e por nível de preço ali, conforme nós comentamos no gráfico diário, ele pode buscar até essa região aí dos 172.900 lá como um próximo suporte, né? Deixa eu só confirmar se é 172.900 mesmo. É isso aí, 172.900, 173 mil, tá? Se perder, cuidado que ele pode vir até aqui para testar aquela região ali também como ponto de suporte no gráfico diário, né? Deixa eu só limpar novamente esses desenhos para não ficar um monte de coisa na tela. Então, quando eu olho aí o gráfico de 60 minutos, já vejo uma movimentação de queda, tá? Inclusive, esta faixa aqui dos 188.700 já trabalha como resistência, né? Inclusive, ele bateu cabeça no dia de ontem, quando testou aqui, e bateu cabeça no dia de ontem, no finalzinho do dia, né? Então, duas vezes ele falhou ali na região dos 188.700. Cuidado, porque se ele perder os 186 e 100, ele já vem para testar os fundos anteriores ali. Gráfico de 15 minutos do mini índice. O gráfico de 15 minutos ele começa a ganhar um pouco mais de suporte, mas eu tomaria cuidado com compras, tá? Eu tô vendo ali um índice mais para baixo, os ROCs abaixo de zero, mimas alinhadas para baixo, inclusive ele tá falhando na linha verde, né? Repara que a linha verde desceu ali para desafiar o preço, ele já começa a falhar. Temos duas linhas vermelhas para baixo já nos 15 minutos, tá? Então eu realmente não pensaria na compra, tá? Tá certo que a venda aqui exatamente nessa região de 186.500 é um pouco mais arriscado pelo fato dele já estar num ponto ali que ele pode segurar, permanecer um pouco mais de lado no curtíssimo prazo. O ideal seria esperar ele perder para baixo dessa região aqui dos 186, né? Então algo parecido com isso. Faz um repique, aí no repique tentaria pegar uma continuação do movimento de queda, tá? Para quem acredita que é para baixo, não quer ficar de fora caso ele resolva acelerar, uma posição menor, e aí se ele der a oportunidade, completa a posição mais para frente. Mas por enquanto o índice sugerindo que é para baixo. Vamos dar uma olhada no gráfico do dólar. Gráfico do dólar no tempo gráfico diário, né? Tem uma região de resistência na região dos 360, que ele já bateu cabeça, deixou pavio. Tem um ponto de bastante dificuldade lá nos 440. Tá com cara de que o dólar vai tentar buscar essa região, né? Pelo gráfico diário ali, eu não vejo muita coisa para ser feito no dólar no momento, tá? Eu acredito que no curto prazo esse dólar tende a subir um pouco mais. Eu estou acreditando que ele volta pelo menos para testar os 360 e, se rompido, pode até os 440. Lembre que comentamos recentemente, né, da possibilidade de uma onda 3 para cima nesse gráfico do dólar também, né? A gente falou da onda 3 para baixo no mini índice e da onda 3 para cima no gráfico do dólar, e o dólar tem essa estrutura também, né? Ele já tinha feito esse primeiro movimento, pernada de alta, corrigiu, aí no gap ele deu essa outra puxada para cima, ok? Se você considerar este movimento aqui maior, eu poderia considerar tudo isso aqui uma primeira pernada de alta, uma correção, e aqui pode ser o início também de outra onda 3 para cima, onde o primeiro alvo seria na região dos 355, que testa novamente esse topo que ele deixou recentemente, e depois aquela região que nós marcamos pelo diário, na faixa ali dos 440, 435, enfim, é uma possibilidade. Repare que ele está ganhando cada vez mais suporte pelas mimas, está prestes a ganhar um leque 144. A princípio o leque 144 tem como alvo a 610, né? Então seria o teste do topo anterior pelo menos. Mas aí se ele romper, ele ganha a primeira linha verde, pode buscar a segunda linha verde que está exatamente ali no nosso segundo alvo, tá? Então assim, dólar sugerindo que é para cima, índice sugerindo que é para baixo, tá? Dá uma limpadinha aqui nos desenhos novamente. Quando eu olho aqui no gráfico de 60 minutos, para quem está procurando alguma operação ali no dólar, eu gosto mais da compra, mas eu vejo que no curtíssimo prazo ele já está numa pernadinha de alta. Então tem que tomar cuidado que ele ainda pode sim voltar para testar de novo aí essa região dos 235, 230, para depois, quem sabe, tentar mandar para cima novamente, dando ali uma melhor entrada, com stop mais curtinho, tá? De qualquer forma, né, existe a possibilidade do mercado seguir subindo, e aí para quem não quer ficar de fora, talvez uma posição menor agora seria ali a opção, e se ele voltar, dá para completar a posição ali, completar o tamanho da mão, né, para tentar pegar uma puxada ali de alta, caso esse dólar faça. Quando eu pego o gráfico de 15 minutos, pelo gráfico de 15 minutos até que não está muito feio, tá, pessoal? Acima aqui dessa região que eu vou marcar agora, eu até entendo que já pode ser, já pode ser aí uma tentativa no dólar, tá? Então, ó, inclusive no dia de hoje, né, 9h15 ele tocou ali nos 267 e já teve uma reação. Olha, tá interessante, tá com cara de que é para cima esse dólar. Eu colocaria, para quem tá comprando o dólar aí, primeiro alvo no teste da máxima aí, né, do pavio.
Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui seria um ponto importante. E se ele romper para cima dessa região, próximo alvo seria aqui na região dos 325, tá? Isso considerando a movimentação intradiária, né? Então, mais para quem está fazendo ali a movimentação no day trade, tá? Então, dólar bem interessante para continuar subindo, né? E vamos ver se pelo menos nos 230 aí ele vem para testar 296, 97, testar a máxima do dia, tá? Dólar sugerindo que é para cima. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do Bitcoin. Bitcoin, pessoal, olha, enfim, Bitcoin resolveu andar, tá? Deixa eu só atualizar novamente aqui a página, só para ajustar aqui o zoom. Pronto, agora sim. Então, enfim, Bitcoin ali, ele resolveu andar e ele rompeu para cima dos 70.800, 71 mil. Eu tenho chamado a atenção nos últimos dias que o Bitcoin precisaria romper para um dos dois lados, né? Para baixo dos 63, 60 mil, abriria alvo para os 50, para cima dos 70, 71 mil, abriria alvos para os 80. Ele fechou ontem em 72, quase 73 mil dólares, então entendo sim que o Bitcoin abriu alvo para esta região. O importante ele até pode corrigir no curtíssimo prazo, mas quando ele volta para testar aí próximo de 70 mil, 69, volta para testar essa região que ele bateu cabeça durante algumas semanas, ele precisa segurar e apontar para cima novamente, tá? Então ele precisa ter uma reação, não pode retornar abaixo daquele nível de preço. E aí a ideia seria algo parecido com isso. Inclusive, se ele faz uma correção e demonstra uma reação positiva ali, eu entendo que pode até ser uma oportunidade de compra no curto prazo, tentando pegar um movimento rápido ali até os 80 mil. Se ele for direto, né, caso o mercado aí, o mercado de criptoativos siga ali um pouco mais animado e ele for direto nos 80 mil ponto de resistência. Então, se alguém estiver comprado, principalmente para quem está fazendo o trade curto ali, 80 mil, acredito que ele tende a bater cabeça e voltar pelo menos para testar esses 70 mil novamente, tá? Então, vejo sim um Bitcoin mais forte, vejo o Bitcoin sim apontando para a faixa dos 80 mil, vamos ver se isso acontece realmente aí nos próximos dias, tá? Não esqueçam que estamos num ambiente de guerra, né? Toda essa questão envolvendo Estados Unidos e Israel contra o Irã, e dependendo de como isso aí se desenvolva aí nos próximos dias, a gente sabe que contra a notícia ali um pouco mais pesada, né, que pode trazer movimentos ali um pouco mais bruscos, não tem muito como o gráfico segurar, né? Então toma cuidado, porque muitas vezes a gente, vou então encher a mão ali para tentar levar nos 80 mil, aí sai uma notícia qualquer de guerra, o mercado vem com tudo para baixo, você pode ser pego ali de surpresa, tá? Então só toma cuidado com o tamanho de posição. Estamos no momento aí que ainda vejo que pode ter bastante volatilidade ali dependendo das notícias, tá? Ainda mais em um mercado de criptoativos, que é um mercado que já é volátil por natureza, né? Então, vamos seguir acompanhando, mas de qualquer forma, a minha leitura para o Bitcoin é que ele tende a buscar os 80 mil. Se corrigir, entendo que segurando acima aí de 69, 70 mil, ainda dá oportunidade ali para tentar levar nos 80 mil, tá ok? Então, vamos acompanhar os próximos dias. Vamos dar uma olhadinha também aqui no gráfico do S&P 500. S&P 500, pessoal, chamei a atenção que ele tinha perdido 6.800, né, no dia 3. Então, na terça-feira, né, terça-feira exatamente, ele deixou uma mínima lá no 6.700, só que ele recuperou bem durante o dia, né? Então, durante o dia a gente viu um S&P 500 ali recuperando bem ali aquele estresse, né, de toda a questão envolvendo a guerra ali também, né? Por isso que ele tinha feito aquela movimentação um pouco mais pesada e recuperou bem e fechou acima dos 6.800, tá? E aí ele está se recuperando. A ideia para o S&P 500, quando eu vejo aqui, é testar de novo pelo menos ali os 950. É um gráfico lateral, permanece lateral. Minha leitura para o S&P 500 é consolidado entre 7.000 e 6.800. Chegou próximo de 6.800, é uma região que ele tende a segurar e mandar para cima, curto prazo. Chegou no 7.000 ou 950, né, que é um ponto ali que ele deixou no meio do caminho, é um ponto de resistência que ele tende a bater cabeça e mandar para os 6.800 novamente. Então assim, um range bem estreitinho, movimento de consolidação, não é um cenário muito interessante, né, para quem gosta aí de fazer as operações, até porque não tem um direcional claro no momento. Então eu aguardaria um pouco mais para tentar qualquer coisa no S&P 500. Se ele romper para cima de 7.000, conforme eu já tenho comentado, né, dá uma puxada aqui, rompe para cima dos topos anteriores, qualquer pullback eu tentaria novas compras. Da mesma forma que se ele perder os 6.800 em definitivo, começa a fechar para baixo dos 6.800,
qualquer repique eu até vejo possibilidade na venda, tentando trazer o preço para casa aqui dos 6.500, 6.550, tá? Então vamos seguir acompanhando também o S&P 500 nos próximos dias. Então é isso, pessoal, vou encerrando por aqui, desejei para todos um excelente dia. Mais tarde aí, né, 16 horas, nosso programa de criptoativos. Não esqueçam aí de divulgar também, né? E peço, por favor, que deixem um like e, se possível, compartilhem o link do vídeo. Um abraço a todos e até às 16 horas. Tchau, tchau, pessoal.